Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Alfa, eu sou o Danilo e nesse vídeo eu vou te contar o que as empresas esperam de um analista de dados. Não só de um analista de dados, mas aqui eu vou trazer outras áreas também que estão relacionadas a dados e vou trazer as principais diferenças do que essas pessoas fazem no dia a dia no mundo real, em uma empresa. Eu sei que eu já falei em vários vídeos aqui sobre essas áreas de dados, o que você deveria desenvolver, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o mercado real, o que as empresas esperam de um analista de dados e de algumas vagas parecidas. E aqui eu vou falar de 4 áreas principais. Então, de forma bem simples, eu vou falar sobre cientistas de dados, engenheiros de dados, analista de BI e analista de dados. Começando então pelos cientistas de dados, quando você pensar em cientista de dados, já pensa que é uma pessoa que está realmente voltada ali para a área da ciência mesmo. É uma pessoa que provavelmente teve um background, teve um histórico acadêmico muito forte. É uma pessoa que sabe fazer pesquisas e por isso, geralmente em uma empresa, essa pessoa vai ter um talento maior para desenvolver processos, desenvolver pesquisas mais a longo prazo. Então, por exemplo, o iFood. Por que o iFood precisaria de um cientista de dados? Vários cientistas de dados. Tem vários exemplos que a gente poderia dar. Um deles é o seguinte, a gente sabe que a gente precisa de um número de entregadores para cobrir a demanda. Então a gente precisa de uma oferta que cubra a demanda. E para fazer o forecasting, ou a estimativa de pessoas que você precisa, de entregadores que você precisa, para cobrir essa demanda a longo prazo, daqui a um ano eu vou precisar de tantos entregadores nessa região, nesse horário, para cobrirem essas entregas. E um outro exemplo que pode ser aplicado para uma empresa como o iFood é da tendência do que as pessoas querem comer a longo prazo. Se tem uma tendência maior de comida tailandesa e isso vai acontecer daqui 2 anos. São alguns exemplos que a gente pode explorar aqui. É claro que para fazer essa previsão, a pessoa vai ter que fazer uma pesquisa externa ou vai utilizar dados históricos e assim vai. Então, geralmente o cientista de dados está focado no longo prazo. Os projetos que essa pessoa tem são projetos ou de quarters, que são trimestres, ou projetos anuais. Já os engenheiros de dados, eles têm um foco em uma área um pouco diferente do que a gente está falando aqui. Eles têm um foco nesse fluxo dos dados. E como é que esses dados eles alimentam um banco de dados, como é que as APIs são conectadas ali com outras plataformas e como é que isso alimenta o banco de dados, a parte de segurança também desses dados. Então é mais a parte estrutural. Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, deixa nos comentários que eu trago alguns amigos que trabalham nessa área, eu posso trazer um deles para falar justamente sobre a parte de engenharia de dados. Indo para a terceira parte, analista de BI. Eu vou falar muito pouco dessa também, porque o analista de BI ele pode significar coisas diferentes dependendo da empresa. Como é que eu vejo o analista de BI baseado na experiência que eu tive nessas empresas que eu passei, incluindo no Brasil e fora do Brasil? É como se fosse um analista de dados, mas está conectado em uma área diferente, numa área isolada chamada BI. Então o que acontece? Eu vou pular para a parte de analista de dados logo, mas em geral o analista de dados ele está dentro de uma estrutura de business, dentro de uma estrutura voltada para o próprio negócio. Então essa estrutura, em outras palavras, ela tem metas, tem objetivos que são focados em problemas, vamos chamar de problemas reais ali do dia a dia. Então no caso do iFood, por exemplo, seria ter um tempo de entrega, um delivery time de tantos minutos em média. É só um exemplo bem simples. Então esse analista de dados ele vai estar focado naquele problema ali, enquanto o analista de BI ele está numa estrutura que está separada dessa área do negócio e ela dá suporte para as outras áreas. Então ele pode estar dando suporte para essa parte de operações que vai cuidar do tempo de entrega, ao mesmo tempo que essa pessoa vai dar também suporte para marketing, para ter um número X de compradores que vieram do funil de aquisição orgânico. Então essa pessoa vai auxiliar outros times, outras equipes a entenderem os números. E em geral, esses analistas de BI, eles ficam muito especializados é claro, eles usam muito o SQL também, vão usar Python ou R para fazerem algumas análises, mas em geral são análises mais do Excel mesmo. Então são análises mais gerais do negócio. É como se você fosse gerar análise
para o CEO da empresa. Então você vai pegar alguns dados ali de cada área, você vai saber um pouquinho de cada área, porque você está numa área menos especializada em uma vertical específica, em um problema específico, ou de operações, ou de marketing, ou de vendas, e você vai juntar isso tudo e vai ter uma noção do negócio. Então imagina ali que a pessoa que está gerando os dados para o CEO da empresa, para entender as coisas ali de uma forma mais high level, ela vai estar numa estrutura de BI. Isso não é regra, mas é uma tendência que eu tenho visto pelas empresas. Enquanto o analista de dados, que é o quarto e último grupo aqui, vai estar dentro de uma vertical, como eu comentei. Então essa pessoa vai estar dentro de operações, vai estar dentro de marketing, vai estar dentro de vendas e assim vai. E ela tem objetivos em comum com aquelas pessoas da área. Então, se o objetivo é diminuir o tempo de entrega do iFood, por exemplo, essa pessoa vai ter esse mesmo objetivo. A diferença é que ela vai combinar esse objetivo voltado para o negócio com dados. Então, ela vai conseguir unir esses dois mundos e isso traz um potencial muito grande. E é o que eu quero trazer aqui. O que a empresa espera de um analista de dados? Primeiro, conhecimento técnico. Segundo, conhecimento do negócio e daquele negócio em específico. Se a pessoa está no iFood, que é o exemplo que eu tenho dado aqui, ela tem que entender sobre o negócio, como é que funciona ali cada passo. E o terceiro, uma boa comunicação, seja escrita ou falada. Então vamos passar por cada uma dessas partes. Conhecimento técnico, eu tenho falado isso em vários vídeos aqui. A primeira delas é o Excel. A pessoa tem que saber dominar o Excel, o Google Sheets, ela tem que saber fazer algumas análises ali de média, juntando algumas coisas de estatística também ali, se ela conseguir colocar isso de uma forma que as pessoas que estão ali, para que ela vai apresentar, consigam entender aquilo, compreender aquilo e tirar conclusões, tudo isso é bem-vindo. Então esse conhecimento técnico, além do Excel, tem que saber também SQL, que é justamente a linguagem que você vai utilizar para buscar, para puxar esses dados que estão no banco de dados que você tem ali. Então essa pessoa vai puxar esses dados e colocar isso geralmente no Excel, no Google Sheets e criar uns gráficos ali que ela vai apresentar para as pessoas que estão na equipe. E aí que entra a parte de conhecer o negócio, porque se a pessoa não conhece sobre o negócio, ela vai fazer besteira, ela não vai ter um caminho, um norte para ir com esses dados. Não adianta ela ter todo o conhecimento de como é que um banco de dados funciona, de como é que, sei lá, saber programar em SQL e assim vai, se ela não tem um conhecimento do negócio. Ela tem que ter um objetivo já ali na cabeça dela, tem que entender o negócio como um todo, saber quebrar em partes e buscar exatamente o que é necessário para explicar um desafio que a empresa está tendo, algum problema ou alguma forma de otimizar o que está sendo discutido ali. Então, esse conhecimento do negócio é super relevante e isso a gente só adquire. É claro, dá para estudar por fora, dá para entrar em fóruns que falam sobre esse assunto, mas em geral a gente só aprende isso dentro de uma empresa, tendo experiência. É claro, se você passa por indústrias diferentes também, quando você entra numa próxima indústria, fica até mais fácil você tirar algumas conclusões. Essas noções de equilíbrio de oferta e demanda, coisa que acontece muito em diversas empresas, isso acaba ficando mais natural para você. E mesmo que você entre numa indústria nova, você vai ficar cada vez melhor nisso. E a terceira parte, comunicação. Como eu falei, essa pessoa vai ter que traduzir a parte de dados, coisas que são muitas vezes complexas, para várias pessoas que estão em áreas diferentes. Então imagina que você esteja em uma área de vendas. As pessoas que estão ali da equipe, elas estão focadas em vender. Elas estão desenvolvendo no dia a dia habilidades de vendas. Então aprendendo a falar de uma forma melhor, mais convincente, etc. São coisas relacionadas a vendas. E elas vão gastar muito pouco tempo em dados. Quanto mais você sabe sobre dados, melhor, independente da área. Mas concorda comigo, se você estiver ali numa roda de 15, 20 pessoas na área de vendas, em geral, elas estão mais desenvolvidas em vendas. Então, se chega um cara ali que sabe muito de dados e traz um monte de dado que está desorganizado, que para uma pessoa de dados talvez seja até óbvio ali como tirar alguma conclusão, você concorda comigo que isso não é o ideal para essa equipe de vendas que está focada no dia a dia em vender? Então, esse analista de dados vai justamente traduzir essa complexidade que tem ali dos dados para ou conclusões mesmo do negócio, o que está dando errado, o que está dando certo, e também ações que deveriam ser feitas. Então essa comunicação ela é super importante. Se a pessoa não consegue se comunicar, se ela não consegue simplificar esses dados
para as pessoas de outras áreas, para a área que ela faz parte, principalmente, dificilmente esse analista de dados vai ter sucesso em sua carreira. Pode se tornar um gênio ali no canto, mas se ninguém está entendendo o que essa pessoa está fazendo, passa a ser inútil esse conhecimento para uma empresa. A empresa ela quer o quê? Ela quer ter clientes, ela quer ganhar dinheiro, ela quer manter esses clientes e tudo meio que gira em torno disso. Se a pessoa está ali focada em um problema muito científico, que não vai trazer um valor grande para essa empresa, financeiro, voltado também para essa área de clientes que estão geralmente relacionados, dificilmente essa pessoa vai ser útil para aquela empresa. E mesmo que seja uma análise que leve mais tempo, como eu comentei, os cientistas de dados eles estão focando nesses problemas a longo prazo. Eu não estou impedindo um analista de dados ter projetos que estão mais a longo prazo e um cientista de dados ter projeto ali no dia a dia. Só em geral mesmo isso. Mas mesmo assim, esses projetos dos cientistas de dados estão focados em problemas que aquela empresa enfrenta a longo prazo. Em geral, eles estão tentando fazer uma otimização de alguma coisa, a resolver algum problema que, se você tentar resolver em um dia, você não vai conseguir concluir. Então você precisa de uma pesquisa mais científica, precisa estressar aquele problema estatisticamente mais, e de uma forma mais intensa e a mais longo prazo. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você não for inscrito ainda, se inscreva. Esse aqui é o canal Carreira Alfa. Semanalmente eu trago dicas que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente e consequentemente pessoalmente. Meu nome é Danilo, um abraço e até o próximo vídeo.